A paz do Senhor Jesus, irmãos! Hoje trouxemos dois testemunhos fortíssimos sobre a permanência na fé, independente das circunstâncias, e de ser fiel mesmo quando sofremos a pior das dores. Eu imagino ele dizendo aquilo que a tradição dos hebreus diz. A tradição diz que quando Deus desceu dentro do templo, todos os enfermos do lado de fora da casa foram curados. E quando ele diz isso, todos foram curados. Eu imagino ela dizendo: por que o Senhor não veio aqui e não curou a mim? Não curou o nosso filho que está no outro quarto ali, inválido? Eu imagino a dúvida batendo dentro da mente do grande profeta de Deus, agora do levita. E ele começa a dizer: o ímpio não tem aperto em nenhum momento da sua vida, mas a minha vida é por demais sofrida. Não tem aperto nem na morte, porque o rico tem dinheiro para comprar grandes volumes de terra, e até para comprar um caixão mais bonito ele pode. E a mim, que nem dinheiro para comprar uma urna para minha família tenho. Todos eram sepultados no mesmo buraco. Quando ele morresse, seria sepultado no buraco onde o pai dele foi sepultado, onde o avô dele foi sepultado, porque levita não podia ter nada. E ele está dizendo: não há aperto na sua morte. Como é que você se sentiria? Levante a cabeça. Eu era garoto, tinha os meus 15 anos de idade, e tinha uma irmã na minha cidade, a irmã Sebastiana, nunca vou esquecê-la. Uma mulher pequenina, simples, cheia de Deus, mãe de 14 filhos, se não me falha a memória, 14 filhos, todos afastados do caminho do Senhor na época, com exceção de 2, e um deles era meu amigo de infância, o Enoque, nome de profeta. E a gente chegava na casa da irmã Sebastiana e todos os dias ela colocava sempre uma sopa para a gente comer. Sempre ela tinha uma palavra de ânimo para a gente. Mas o fim da vida daquela mulher foi triste demais. Ela contraiu uma doença, um câncer. Mas não era um câncer na carne, era um câncer no corpo inteiro. Era um câncer que apodreceu ela da ponta dos dedos do pé à cabeça. Na última semana de vida dela, fui eu e o Enoque ao hospital visitá-la. Quando o Enoque entrou no quarto e viu a mãe respirando com dificuldade, ele saiu chorando. E eu fiquei ali. Para não acordá-la, eu estendi minha mão sobre ela e comecei a orar. Eu era um garoto. E enquanto eu balbuciava palavras, ela abriu os olhos e disse: Marquinho. E eu abri o olho e disse: irmã Sebastiana. Ela deu um sorriso meio amarelado e disse: que bom que você veio. Ela disse: cadê o Enoque? Eu disse: está lá fora. Eu não disse que ele estava chorando, porque ela iria chorar junto. E ela disse: o que você veio fazer? Eu disse: eu vim aqui orar pela senhora. Vim aqui pedir para Deus lhe dar força. E antes que eu falasse mais alguma coisa, ela parou a minha palavra e começou a dizer: você está firme com Jesus? Você sabe que o céu está próximo, né? E ela começou a me incentivar a não abandonar a fé. Eu fui confortá-la, e ela começou a me confortar. E ela começou a me dizer coisas tão lindas sobre Jesus. E entre uma palavra e outra, ela fechava o olho e fazia um semblante de dor, mas ela não abria a boca, não gemia. E a enfermeira, momentos antes, havia dito: ela sente dores que ninguém consegue suportar. Ela estava tomando soro pelo dedo do pé, para você ter uma ideia, porque as veias do corpo dela estavam estouradas. Não conseguiam pegar uma veia do corpo dela. Ela tomava soro pelo dedo do pé. E quando eu via ela gemer, naquela época eu estudava ainda, e eu havia aprendido uma coisa interessante sobre ciências. Por que a gente grita quando a gente tem um susto ou quando vem uma dor? É uma mensagem que o nosso corpo manda para o cérebro. Por um momento, o nosso cérebro é interrompido. A dor se interrompe por milésimos de segundo. É por isso que quando gritamos, por um momento, parece que ficamos num vazio grande. A dor desaparece por milésimos de segundo. E ela gemendo, e eu dizia assim: irmã Sebastiana, grita, geme, solta a voz. E ela dizia assim para mim: não posso. E eu falei: por que não? E ela me chamou para baixo. Eu coloquei o meu ouvido perto da boca dela. Ela disse: está vendo aquela mulher ali à direita? Sim. Ela disse para mim: ela não é crente. E ela perguntou para mim se o meu Deus me abandonou. E eu disse para ela que não. E ela disse para mim: eu quero ver até onde você aguenta aí com essa dor. Até onde você aguenta aí. Eu quero ver você gemer aqui dentro. Ela disse: eu não vou gemer, porque o meu Deus vai me dar força.
E eu falei para ela: irmã Sebastiana, por que a senhora não grita, não dá atenção àquela mulher? Ela disse: não, se eu gritar, ela vai perder a salvação, ela vai debochar do meu Deus. Então eu vou aguentar firme aqui, porque eu fico em silêncio e o testemunho vai fazer ela aceitar Jesus como Salvador. Isso me tocou muito naquele dia. Dias depois, a irmã Sebastiana foi sepultada. E enquanto eu entrava no cemitério, eu via a tristeza da sepultura de um pobre. Um mês antes foi a sepultura do magnata da cidade. 2 helicópteros sobrevoavam o cemitério soltando rosas, carros importados, e o presidente da república foi na minha cidadezinha, porque era um dos maiores alcooleiros de todo o Brasil. Um homem tinha quase 5 usinas açucareiras, mais de 20 mil funcionários, carros importados, helicópteros por cima, aquela pompa. E agora veio o enterro da irmã Sebastiana. Meia dúzia de velhinhas do círculo de oração, eu com Enoque, a família, um caixãozinho mais ralé que tinha, uma cova aberta no meio da terra. E quando o caixão vai descendo, o círculo de oração se reuniu para cantar um hino para ela, de despedida. Enoque chorando muito. Quando terminou aquilo, eu fui subindo com ele por uma ruazinha do cemitério, e lá encostado numa parede está o coveiro. E o coveiro, escorado na pá, me chamou e disse: vem cá, moço, quem é que morreu aí? Eu disse: a dona Sebastiana. Ele disse: ela é muito importante. Eu disse: por quê? Porque eu nunca vi um enterro tão bonito. Eu disse: mas beleza do que o senhor viu? Ora, o senhor não viu? Quando entrou esse grupo de gente, atrás entrou um grupo de homens de branco, com cap. Ela é da marinha, o pai dela é da marinha, o marido dela está na marinha, os filhos dela são marinheiros. Testemunho do coveiro. O coveiro disse que viu um batalhão de homens entrando fardados, com espadas levantadas. E quando o círculo de oração reuniu ao redor da tumba para cantar, eles reuniram ao redor e cantaram uma música. Ele disse que ele nunca ouviu uma música tão linda. Aí eu saí dali e entendi. Falei: Senhor, o ímpio parece que na morte não tem aperto, mas quem não tem aperto é o crente. Porque na verdade ela não estava mais ali, ela já havia sido escoltada até o céu pelos poderosos anjos. É por isso que a maior riqueza que podemos ter não está no nosso bolso, está dentro da nossa alma. Eu quero que você hoje não se sinta rejeitado, nem se sinta abandonado por Deus. Pelo contrário, são momentos de luta que todos nós passamos. E vou lhe dizer mais: se você está sofrendo, sempre terá alguém sofrendo mais do que você. Agora reaja. Não deixe o sofrimento tirar Deus da sua frente. Não deixe o sofrimento fazer o milagre desaparecer. Em nome de Jesus, encontre o poder de Deus no meio da dor. Encontre o coração de Deus no meio da angústia. Quem acha que isso é verdade, dê um grito de glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Pedro grita no meu ouvido dizendo: o homem que espera em Cristo só para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Sabe o que significa isso? Pedro está dizendo: se você vem à igreja só para ter uma cura, você é o mais miserável de todos. Se você vem à igreja só para ter a sua família unida, você é o mais miserável de todos. Se você vem à igreja só para buscar dinheiro para a sua empresa que está falida se levantar, você é o mais miserável de todos. Porque dinheiro passa, saúde passa. Jesus não ressuscitou Lázaro e ele está vivo hoje, morreu de novo. Todos aqueles que Jesus curou na sua caminhada morreram. Então isso significa que a vida é passageira. A vida passa muito rápido. Agora aquele que fez uma projeção do seu cristianismo para a eternidade, esse investiu no maior banco que existe, que é o banco da graça do céu. Pastor, mas eu não tenho que servir Jesus por aquilo que ele tem que me dar? É claro que não. Malditos sejam essas religiões de hoje que dizem assim: ó, se Deus é Deus, ele é obrigado a te dar, porque se ele não der, ele não é Deus. Esse não é o meu Deus. Porque o meu Deus, se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Eu não sirvo Jesus por aquilo que ele tem que me dar. Eu sirvo a ele por aquilo que ele já me deu. Ele me deu um nome escrito no livro da vida do céu. Se uma bala perdida acertar o meu coração agora, o corpo cai em terra, mas a minha alma voa para as moradas celestes.
esta não é a última morada do crente, esta terra é só de passagem. Quem acredita e tem fé para dizer que isso é verdade, levante as suas mãos para o céu e adore. Lamassuri de Candaramahai, Levassuri mianda Rabacharamacandaramahai. Se você está de pé ainda, é porque você não foi testado o suficiente. Aguente, porque antes de você tombar em terra, Ele se levanta e te dá o troféu da vitória. Eu creio nisso, você crê nisso? Não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus que não traga no seu corpo as marcas da dor, do sofrimento. Uma vez eu estava com um grande amigo, pastor Gedielson Rodrigues, irmão do cantor Caleb, muito conhecido nas Assembleias de Deus. E ele me contou uma história que eu fiquei penalizado. Ele me disse que quando era pastor lá no norte do nosso país, lá pela ilha de Marajó, ele saiu um belo dia de manhã para ir em uma das ilhotas que haviam ao redor, para dar a santa ceia a alguns irmãos que não tinham condições de ir à igreja. E ele estando orando dentro da casa, aquelas palafitas na beira do grande rio, enquanto ele orava, ele escutou um barulho de água se movimentando. Ele terminou a oração e correu para ver o que era. O filho mais novo dele escorregou e caiu dentro do rio, Rio Marajó. O Rio Marajó, suas águas são turvas e violentas. Ele disse que pulou dentro do rio e nadou por 6 horas. E junto com seus amigos tentou encontrar o corpo do seu filho. E era inútil, porque as correntezas eram muito fortes. Ele saiu das águas e dobrou o joelho em cima daquela palafita e disse: Senhor, eu sei que meu filho já não está mais vivo, mas pelo menos sepultar o corpo dele eu quero. E mais um mergulho ele deu. E depois de 6 horas, lá no meio do fundo do rio, ele conseguiu tocar em algo macio. E ele percebeu que era um corpo, e ele tirou o corpo do filho. E ele disse que isso torturou ele a vida inteira. E a vida inteira ele contava isso, e todos os cultos que ele contava, ele chorava. Ele contava porque ele não se conformava com aquilo. Ele disse que um dia, contando uma palavra como essa lá no alto do Amazonas, um missionário sentou com ele e disse assim: Pastor Gedielson, Deus me mandou contar a minha história. Eu estava aqui trabalhando, fazendo uma jangada, eu e os meus filhos, e estávamos levando essa jangada para evangelizarmos outras tribos, quando eu escutei um tremor de terra e um barulho tão grande. Quando eu me virei, só deu tempo de ver uma cobra grande enrolada no meu filho, e desceu à profundeza das águas. Ele disse que ele ficou estático. Aquela situação, ele vendo o filho, era só ele e o filho dele. Ele vendo o filho naquela situação, sendo engolido por uma cobra para dentro das águas do rio Amazonas, ele ficou tétrico e parado. Encontraram ele 6 horas depois, parado na mesma posição. E quando chacoalharam ele, quando ele voltou em si, ele deu um grito ensurdecedor, e ele voltou para dentro da casa dele, missionário. E aí eu te pergunto, esse missionário estava vendendo drogas? Esse missionário estava fazendo alguma coisa ruim? Estava fazendo uma jangada para evangelizar o reino de Deus, para ganhar almas. Deus não podia ter poupado o filho dele, não podia ter dado uma morte mais digna, se é que há uma morte digna. Deus não poderia ter feito de outra forma. Tinha que ser assim, uma cobra gigante, enrolar no filho e levar ele para o fundo das águas. E ele disse que 15 dias depois, ele voltando ao batente, ele ainda não se conformava. Ele dizia: Senhor, pelo menos enterrar o corpo do meu filho eu gostaria. E ele andando pela terra, ele sentiu um regurgitar de terra, a terra se chacoalhando. Ele subiu no alto de uma palmeira e viu uma cobra grande do outro lado, e a cobra se contorcia inteira. E ele disse que teve coragem, ele arrumou uma coragem onde não tinha, e a cobra, como ela só tremia, ele arrancou a cabeça dela, e o meio dela estava cheio. E ele partiu a cobra no meio, e lá dentro, todo torcido e quebrado e morto, estava o filhinho dele. Ele pegou o filho daquele jeito, levantou para o céu e disse: Senhor, obrigado, porque pelo menos sepultar o meu filho eu vou poder. Pastor Gedielson disse que nunca mais ele contou essa história questionando Deus, porque todos temos uma história. A sua não é a pior delas. Você ainda tem esperança. Você ainda sabe que a morte não é o fim. Você serve a um Deus que pode operar milagres da noite para o dia.
Vocês têm oportunidades, esperança que o ímpio não tem. Qualquer dia aqui dentro desse culto, Deus pode fazer aquilo que você está esperando. Deus pode nessa noite visitar aquele doente na sua casa. Ele pode hoje descer aqui com o lenço da eternidade, enxugar os seus olhos e arrancar as lágrimas dele. Eu só não quero que você venha para o culto e fique desafiando Deus, desaforando de Deus, dizendo que Ele não pode ou Ele não faz. Não é isso. Deus sabe todas as coisas e Ele enxerga onde nós não enxergamos. Foi por isso que Asaf fez este salmo e disse que Deus o havia abandonado. Mas o interessante é a sequência do versículo. Lá pelo versículo 17 ele diz assim, ó, tudo isso aconteceu comigo até que eu entrei no santuário de Deus. E ele diz, quando eu entrei no santuário de Deus, as minhas escamas caíram e eu enxerguei que o único lugar de alegria plena que eu tenho é quando eu estou na presença de Deus. É por isso que eu te incentivo a transformar a sua casa num culto, numa extensão da igreja. É por isso que crente não pode ir só uma vez por semana, 1 hora a cada 7 dias, ir na igreja e dobrar o joelho e dar só boa noite para Jesus. Nada disso. Crente tem que se alimentar, porque quando você está na presença de Deus, você se fortalece. A esperança vem sobre você. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E por favor, siga nosso canal para ver mais vídeos como este.